Então, gostaria de agradecer ao pessoal da UFA Leite. Acho que é segunda ou terceira vez que eu já faço uma palestra para vocês sobre compost barn. Tenho formação em engenharia agrícola, doutorado em engenharia agrícola também, na área de conforto térmico, né, de construções rurais. E no doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com o sistema compost barn. Então, aqui no Brasil, quando eu fui para os Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha o sistema. E para mim foi algo assim um sistema novo, né, que eu não conhecia ainda, uma forma de criar os animais de forma mais livre. Então isso lá nos Estados Unidos teve muitos adeptos, como aqui no Brasil também. E aí assim que eu cheguei no Brasil, muita gente querendo saber do sistema, então querendo mais detalhes. Então, os primeiros compost barn que nós auxiliamos nas construções no Brasil foram baseados em projetos norte-americanos. E ao longo do tempo, atualmente, por exemplo, o sistema é modificado às nossas condições ambientais. As pessoas me perguntam qual seria a diferença entre o sistema freestyle, que é já bastante difundido no mundo, e com o sistema compost barn, que é um sistema relativamente novo no país. Então, primeiramente, o sistema freestyle é um sistema onde os animais ficam deitados em baias, em área com baias. Essas áreas são delimitadas, são espaços delimitados, o sistema freestyle. E o sistema freestyle, onde a área de cama é a área coletiva, os animais ficam livres nessa área coletiva. Então, se a gente fosse comparar, né, o espaço na área de cama nos dois sistemas, seria como se no freestyle seria como se deitasse num sofá, por exemplo. Ou seja, você tem um espaço delimitado. Se esse sofá, ele vai ser confortável de acordo com as suas dimensões do seu corpo. Então, se você é uma pessoa muito grande, senta, por exemplo, deitado, sentado num sofá muito estreito, você não vai ficar confortável. Seria uma das desvantagens do freestyle. Você precisa dimensionar a área da baia, né, a dimensão da baia, de acordo com as dimensões dos animais. Toda aquela área amarela é uma área coberta, né, um piso coberto com concreto, e aí concreto com casco de animal normalmente vai se atritando e pode ocorrer problemas no casco dos animais. E também, se as baias não forem bem dimensionadas, os animais vão ter dificuldade em ter acesso a essa baia, né, em deitar, levantar, enfim. E aí, como no caso do compost barn, é um sistema onde é uma área mais aberta, onde os animais podem se exercitar, se locomover, ou seja, expressar o seu comportamento de forma mais natural. Então, por isso, né, é um dos fatores da maior aceitação do sistema, justamente por isso, né, os animais apresentam estar mais confortável. Quando você coloca os animais no sistema compost barn, você observa os animais pulando, né, expressando ali todo o seu comportamento de forma, expressando talvez ali uma forma de alegria, de bem-estar. Eu quero dizer que o compost barn é melhor do que o freestyle, né? Isso vai depender do manejo de cada sistema. Aqui é um trabalho realizado lá pelo pessoal de Kentucky, onde foram avaliados 8 instalações compost barn e 7 instalações freestyle. E aí avaliou-se, né, quantidade de animais, CCS, enfim, né. Aí se a gente for observar esses primeiros dados, até incidência semanal de mastite, pode observar que os dados são muito próximos. A grande diferença entre os dois sistemas está em relação à gravidade da mastite clínica observada no sistema compost barn e no sistema freestyle. Então, no sistema compost barn foi observado que uma maior incidência de mastite, grau de mastite leve. E no caso do sistema freestyle, maior incidência de mastite moderada e grave. Então, esses são alguns fatores, né? Lógico que não tem detalhe aqui, o que poderia ter causado, talvez, essa maior grau de incidência de um lado para o outro, mas esse seria um dos pontos observados, né? Que o grau de mastite clínica leve no compost barn ele tem apresentado menor do que no sistema freestyle. Um outro ponto importante, né, como eu falei, o compost barn é uma instalação
onde tem uma grande área aberta, e dentro dessa área, nessa área ela é recoberta por um material orgânico. E essa área de cama, né, ela ocorre, lógico, manejo, e nesse manejo ocorre o processo de compostagem. É muito importante diferenciar o tipo de processo de compostagem que ocorre, por exemplo, numa leira. Acredito que todo mundo, no curso de zootecnia, já estudou essa parte de compostagem de leira de suínos, aves, né? E também qual seria a diferença no processo de compostagem que ocorre na cama no sistema Compost Barn. Um dos primeiros pontos que vem a diferenciar entre os dois sistemas é a temperatura de evolução de acordo com as fases de processos de micro-organismos. Então, por exemplo, temos uma fase mesofílica, depois outra fase termofílica, novamente mesofílica e um processo de maturação. Esse seria um ciclo natural que ocorre no processo de compostagem de leiras. No caso do compost barn, onde há um incremento constante de fezes, urina, e também os animais ali estão compactando essa cama, enfim, há um revolvimento também constante dessa cama, o comportamento da temperatura, ela chega até um certo ponto, e ao longo das fases do processo de compostagem, essa temperatura, teoricamente, ela se mantém constante. Então, e aí, lógico, não temos dentro da instalação essa fase de cura. Por isso que é importante, quando se tira uma cama do compost barn e vai se renovar uma cama, essa cama ela seja estocada em algum local para que ele termine esse processo de maturação da cama. Isso eu vou falar mais à frente. E aqui alguns grupos de micro-organismos que atuam nesse processo de degradação da cama, né? Não vou detalhar aqui todos, mas são um dos principais. Uma vez nós fizemos uma análise microbiológica de algum material da cama e nós não conseguimos identificar quais os micro-organismos estavam presentes, porque é um grupo muito grande. E é muito importante que esse grupo, né, todos esses micro-organismos, eles atuem de forma equilibrada, né, para não ter nenhum problema aí problema de mamite, enfim. Há muito caso de produtor reclamar que, né, teve problema de aumento de mastite, enfim, porque colocaram os animais no compost barn. E aí, para que eu possa correr esse processo de compost barn, nesse processo de compostagem no compost, é fundamental que ocorra todos os elementos que estão nesse ciclo, eles ocorram de forma equilibrada. Então, os animais vão fornecer os dejetos. Esses dejetos normalmente são ricos em nutrientes, em nitrogênios. O material da cama, como é um material orgânico, ele é rico em carbono. E aí, o trator ele vai revolvendo essa cama, introduzindo oxigênio nessa cama, e aí ocorre, então, o crescimento dos micro-organismos, ocorrendo, então, a quebra. Essa é uma reação exotérmica, onde há uma liberação de calor, e essa liberação de calor a gente vê visualmente, principalmente no processo de revolvimento da cama, onde a gente tem aquela sensação daquela fumacinha saindo da cama. E aquela fumacinha que sai da cama nada mais é do que um vapor d'água condensado. Da mesma forma que ocorre na panela de pressão. A gente vai ver mais o efeito vamos dizer assim, dessa fumacinha ou desse vapor d'água condensado numa instalação compost barn, principalmente no período da manhã. A diferença de temperatura ambiente para a cama ela é maior entre 10 graus. Então, você consegue ver bastante fumacinha. Ao revolver a cama, se você não conseguir não detectar a presença dessa fumacinha, pode ser um indício que o processo de compostagem não está legal. Né? Pode ser um indício, não quer dizer que não esteja ocorrendo. Então, como eu falei, o implemento ele vai revolver a cama. Essa parte onde o implemento ele vai revolver, normalmente tem a maior concentração de oxigênio. Como eu falei, as partículas da cama elas vão ficar maior quantidade de espaço vazio. Isso é muito benéfico, principalmente por conter maior concentração de oxigênio, e também esse espaço vazio ele seria um local também onde poderia armazenar a parte líquida dos dejetos. Então, seria uma espécie de um local para armazenamento. Isso, lógico, se eu tiver uma cama compactada,
A parte líquido dejeto ela entrar com muito mais dificuldade na cama. Essa primeira parte, onde o implemento revolve a cama, a gente chama de oxizone, onde os micro-organismos aeróbicos vão atuar. Essa é uma região onde a temperatura ela normalmente é maior, atuando em torno de 40 a 60 graus, lógico, pode ser um pouco menos. Já vi compost também com a temperatura aí quase 70 graus, mas na média aí fica em torno de 40 a 60 graus. E a parte onde o implemento não revolve, aquela parte lá de baixo mais escura, a gente chama de onde as partículas estão mais compactadas, a gente chama de anoxizone, que seria onde os micro-organismos anaeróbicos irão atuar. A temperatura nessa região aí varia em torno de 25 a 40 graus. Quando eu não faço o revolvimento da cama de forma adequada, normalmente essa camada inferior, que é a anoxizone, ela tende a elevar próximo à superfície. E é muito comum, quando eu entro numa instalação compost e sinto um cheiro muito forte de amônia, já detectar que a cama está compactada. Então, é muito importante que esse revolvimento ocorra. E aí muita gente não acredita, fala, não tem essa variação na cama, será que eu consigo ver? Isso aqui é uma foto, né, que a gente visitou uma instalação e aí começou a cavar a cama. Pode observar, aqui em cima eu tenho uma parte mais clara, que é a parte onde o implemento normalmente passa, né, onde é a fase aeróbica, e a parte mais escura, que é a parte compactada, que é onde os micro-organismos anaeróbicos vão atuar. Então, isso é visivelmente percebível. Essa parte, só voltar aqui um pouquinho, essa parte mais escura, se você pegar um pouco na mão e cheirar, você vai sentir um cheiro mais forte de amônio. Tá? Bom, e aí entrando aqui um pouco na parte de histórico, os compost barn surgiu nos Estados Unidos e difundiu para o mundo. Eu não me arrisco a falar em exatamente quais países ele já se encontra, porque com certeza eu irei errar. No caso aqui, só onde surgiu, né, essa aqui é a instalação dos irmãos Potners, de lá no verão de 2001, eles, cansados de criar animais de sistema freestyle e também problema encontrar areia para utilizar na cama, resolveram criar os animais soltos e uma forma de tentar misturar os dejetos com a cama, eles começaram a revolver isso com uma espécie de um garfo e perceberam que começava a ocorrer ali um processo de compostagem. Aqui é só um dos irmãos Potners, foi um dos criadores do sistema Compost Barn. E aí no Brasil, em 2012, isso aqui é a Fazenda Santa Andréia, sendo do lado esquerdo, essa foto é como os animais eram criados, os animais eram criados no pasto, e essa do lado direito seria a foto a primeira foto dos animais depois de alojados. Essa fazenda ela foi vendida para um grupo de produção de algodão, se eu não me engano, ou cana, mas essa seria então a primeira foto do primeiro compost criado no Brasil. Essa aqui logo em seguida, essa fazenda logo em seguida também adotou o compost. Eu acredito que 2 ou 3 semanas depois eles começaram a alojar os animais lá. Até hoje essa fazenda lá em Piracicaba ela ainda existe. Acho que agora eles estão com um sistema túnel, um cristal túnel lá, se eu não me engano. E esse é o primeiro evento sobre Compost Barn, onde era esperado 100 participantes, apareceram lá 250. Pode observar que não tinha nem cadeira para todo mundo sentar. Então, o pessoal começou a sentar lá no feno, enfim, né, começou a se montuar lá para poder entender mais sobre esse sistema novo que estava chegando no Brasil. Todo mundo que é da área leiteira já deve ter visto aqueles top 100 lá do Mill Point, né, a gente observar que a maioria dos compost, né, dentre os top 100, está no Centro-Oeste. Desde que que a Milk Point começou a avaliar fazer essa avaliação entre os maiores produtores de leite do país, já se observa que o Compost Barn já tem 27 instalações dentre os top 100.
crescimento desse tipo de sistema de alojamento no país, né? O sistema que foi criado em 2012 já tem quase mais da metade do sistema freestyle. E se a gente for observar a quantidade de instalações que são criadas atualmente, eu acredito que em 10, 8 são compost barn. Principalmente devido aí a facilidade no manejo, né? A questão do manejo de dejetos é muito mais fácil. Você consegue criar os animais também de uma forma talvez um pouco mais simples, não tem aquela dificuldade de manejar a cama de areia, enfim. Quais seriam, então, as vantagens do sistema compost barn? A primeira seria a questão do bem-estar dos animais. Vou mostrar daqui a pouco um vídeo, né? Então, quando os animais entram na instalação, você observa que os animais têm um comportamento de conforto, né? Os animais começam a pular, começam a brincar, que dificilmente você consegue ver esse tipo de comportamento no freestyle. Principalmente ali por ser um piso mais duro, né? O animal não vai ficar pulando muito num piso de concreto. A questão também de preservação dos cascos. Então, se eu tenho uma área de concreto menor, a possibilidade dos animais terem problema de casco é muito menor. A questão também de reprodução. Então, consigo detectar mais cios no compost barn. Maior longevidade. Havia instalações aí que animais até com quase 8 lactações. Questão também a questão financeira, dependendo do tipo de construção, pode-se economizar em até 30%, se a gente for comparar, principalmente a área de concreto. Baias também, né, um custo a mais. A questão do meio ambiente, então, eu consigo manejar melhor os dejetos, então consigo impactar menos o ambiente. É lógico que existem algumas controvérsias em relação, principalmente, à emissão de gases, que tem se observado maior no compost barn, esses gases causadores aí do efeito estufa, mas principalmente a questão do manejo do dejeto, ele tem facilitado muito a vida do produtor. Aqui um vídeo onde vocês conseguem observar os animais entrando a primeira vez no compost. Começam a pular, começam uma espécie de brincadeira ali, enfim, né? Observe que então, ou seja, os animais eles não levam tempo para se adaptar a um novo sistema, diferentemente do sistema freestyle. Então, o freestyle acredita que a adaptação a um novo sistema ele é maior, né, o tempo de adaptação ele é maior do que o sistema freestyle, compost barn. Os animais já entram e já ficam adaptados. Mas será que na prática o sistema compost barn ele permite, então, alguma vantagem, principalmente ao pequeno produtor? É um trabalho que nós fizemos, eu fiz com um estudante da zootecnia, o João Antônio, não sei se vocês conhecem, onde nós avaliamos um sistema compost barn durante um ano. Então, os animais eram alojados em piquetes e depois eles foram alojados no sistema compost barn. Então, depois de um ano, foi observado que os animais, que houve um ganho de peso nos animais, também era fornecida lá no piquete, não tinha uma dieta fornecida balanceada para os animais, mas a gente pode observar que os animais teve um ganho de peso ao longo de um ano. A CCS pode observar que ela reduziu, né? Então você consegue ali, principalmente do quarto mês em diante, tem ali uma média, ela diminuiu um pouco, mas ela ficou na média ali dos 300. Observe que antes era em torno de 500, né? 1.000 células por ml. A CBT também reduziu, então você conseguiu, depois ali do quarto mês, uma média ali abaixo de 8. Não que seja o ideal, mas conseguiu reduzir isso, né? A produção de leite, né? Principalmente isso, o produtor ele gosta de ver esse número, né? Quanto que eu vou aumentar minha produção de leite se eu alojar os animais? Então você pode observar em torno aí, acho que em torno de 30 vacas, saiu de 900 e foi a 1.300 quilos por dia. Isso aqui, para mim, isso aqui é o que mais representa, que é o sorriso no rosto do produtor.
ele saber que fez um investimento, todo o investimento que ele fez, ele foi, de uma forma, ele teve uma parte desse investimento, depois de um ano, teve um retorno desse investimento, onde as vacas desses produtores, eles estavam bem cuidadas, teve um acréscimo na produção de leite, e principalmente redução a quase zero em remédio para carrapato e mosca. Então, isso para mim que eu acho que é o mais importante, é o produtor estar satisfeito, principalmente o pequeno produtor. Também existem as desvantagens, né? Como tudo na vida, existe a vantagem e desvantagem. A primeira seria a dificuldade de encontrar cama. Então, quando existe muito produtor querendo adotar o sistema compost barn, há uma disputa por cama, principalmente em quantidade e em qualidade. Então, já vi produtor aí ter que deslocar quase 500 quilômetros para comprar cama. Então, o custo de frete é muito alto. E aí tem surgido produtores que têm testado outros tipos de matéria orgânica para utilizar na cama. O segundo ponto seria a maior produção de poeira e gases. Né? Muito produtor também reclamando de animais com pneumonia. Gases não seria tanto uma preocupação, seria mais talvez uma preocupação da comunidade científica. Mas a questão da poeira, ela dependendo do tipo de cama que você utilizar, você pode ter muito problema respiratório grave. O manejo de cama também é um outro ponto que tem sido muito questionado, né? Porque o manejo de cama, ele não é uma receita de bolo, onde você simplesmente fala, faz, né, revolve 2 vezes, utiliza esse implemento. Porque cada região no país, a gente vive num país continental, existem diferentes tipos de clima. Então, cada região no país, a gente pode ter um manejo de cama específico. Né? Isso vai depender também do tipo de cama que a pessoa vai utilizar, do implemento, enfim. Então, são vários fatores que podem interferir no manejo de cama. A gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de cama mais à frente, mas são pontos que, principalmente o manejo de cama, é um ponto que tem gerado bastante dificuldade no sistema compost barn. O custo energético, né, como é um sistema onde exige uma maior quantidade de ventiladores, então também há um gasto energético maior. Tá? Isso tem sido solucionado por algumas empresas que têm esses ventiladores que a gente chama de inteligente, onde os ventiladores vão rotacionar de acordo com a condição ambiental, rotacionar mais ou rotacionar menos. E também, como é um sistema relativamente novo no mundo, falta conhecimento técnico. Então, quando você visita por aí, você vê cada um dos técnicos falando uma coisa, né? A pessoa, não sei se lê ou se vai na intuição, mas cada um vai falando uma coisa. E isso tem gerado muito problema, né? Principalmente na parte de construção. E aí, principalmente relacionado a essa questão de falta de conhecimento técnico, né? Falta de material técnico em português, que, né, até pouco tempo não existia. Para exemplificar, né, desde 2006 até o ano passado, se vocês fizerem uma busca lá no Periódico CAPES, vocês vão encontrar em torno de... Hoje deve estar em torno aí de uns 60 trabalhos científicos envolvendo o nome compost barn. Quando você compara o mesmo período com o sistema freestyle, a gente tem quase 1.500 trabalhos. Então, assim, quem quiser aprofundar a pesquisa nesse tipo de instalação, é um campo muito inexplorado ainda. Tudo que você publica é novidade. Vocês do UFLA Leite, né, quiserem aprofundar estudo, né, auxiliar a gente aí a desmistificar esse sistema, né, vai ser muito bem-vindo para a comunidade acadêmica. E como eu falei, né, como não existia conhecimento técnico, a gente resolveu, então, fazer uma espécie de um manual. É um livro com muito ilustrado, então é muito exemplo de caso. Então, tudo que o pessoal fazia errado, a gente colocou isso no livro, não assim numa forma de criticar, mas de alertar como não fazer errado. Quais seriam os desafios
do sistema compost barn? Lógico que existem outros desafios, né, mas eu gosto de linkar esses 4, são os principais. Que é a questão do projeto, como eu falei, de acordo com onde eu vou construir minha instalação, eu vou ter um projeto diferenciado para as condições climáticas. Eu não posso simplesmente pegar um projeto de uma instalação aqui em Minas Gerais e levar talvez lá para o norte, o nordeste, e achar que vai funcionar 100% bem. Pode ser que funcione, pode ser, mas pode ser que também que dê errado. A questão da ventilação também tem gerado aí grandes dúvidas produtores. Como eu falei, o manejo de cama e a questão do conforto animal. E aí essas 4 peças de quebra-cabeça, elas fazem parte dessa figura de forma proposital, porque cada um desses pontos, eles se encaixam um com o outro. Então, não existe, por exemplo, um projeto, não posso pensar num projeto de um compost se eu não pensar, por exemplo, no manejo da cama, no sistema de ventilação, no conforto do animal. Não tem como. O primeiro ponto primordial, acho que tudo na vida é a questão do planejamento, né? Tudo na sua vida você faz um planejamento. O projeto da instalação também ele deve ocorrer um planejamento. E esse planejamento deve ser realizado aí por uma equipe multidisciplinar, né? Então deve ter um administrador, produtor, o pessoal técnico, né, que é o veterinário, o tecnista, o engenheiro, o técnico agrícola, enfim, todo mundo ali que possa contribuir, que tenha, lógico, conhecimento técnico que vai agregar esse projeto. Eu já participei de projetos de compost barn, onde tinha em torno aí de 20 pessoas, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, enfim, para que saia dali o melhor projeto, né? Para que saia dali, porque é um investimento muito alto, se você for pensar numa instalação, talvez de médio porte, aí, em torno de 500, 600 mil reais, tá? É muito dinheiro para se investir e para que as coisas não venham dar errado. Então, é importante que o produtor ele tenha essa visão de contratar uma mão de obra, um técnico, um zootecnista, um veterinário, enfim, para que possa auxiliá-lo nessa etapa do planejamento. Porque, como eu falo com os produtores, a hora de errar é antes de fazer o projeto. Quando você está no papel, pode se mudar 1000 vezes. Mas depois que começou a ser executado, para mudar é muito mais difícil, né? Então, aqui um exemplo. Esse produtor é um produtor, não sei se vocês já viram falar, do grupo Chavasa, lá na Argentina. Então, ele não tinha, não conhecia projeto de compost, visitou Israel, via um projeto lá de Israel, que era um dejeto seco, copiou o projeto e levou para a Argentina, numa região uma região onde chove muito, né? Então, observe como ficou, né, o galpão dele. Quando ele entrou em contato comigo, ele estava querendo derrubar tudo, ele estava desesperado. Eu imagino o investimento que esse produtor fez. Hoje ele conseguiu ajeitar tudo, mas quanto a mais ele não teve que gastar porque ele não teve um planejamento. Ele simplesmente quis visitar um local, fez um rabisco e achou que era uma coisa muito simples. Na verdade é muito fácil, né? Desde que seja feito com orientação técnica correta. Aqui um outro produtor, que né, lá na Argentina também, falaram para ele que telhado com palha, que era mais confortável, etc e tal. Caiu um raio lá, acho que 40 vacas viraram churrasco. Aqui um outro produtor também, o telhado veio a tombar em cima das vacas, não sei se é uma questão de corrosão ali da estrutura. Imagina o prejuízo que não ficou. E imagina também se alguma pessoa não venha a falecer, né? Imagina a dor de cabeça que não vai ser isso. Aqui também é muito comum questão de problema com ventos fortes, né? Então, são situações que você consegue, desde que o projeto seja planejado, talvez consiga minimizar as consequências. Lógico que uma região onde tem um vento a 120 graus não tem o que fazer.
mas talvez prever uma construção de um quebra-vento, por exemplo, você minimize as consequências que esse vento forte venha fazer na sua instalação, tá? Então, o primeiro ponto no projeto que a gente deve observar, nós como técnicos, é a questão da orientação. E eu acredito que vocês, lá na disciplina do professor Rony, né, deve ter ouvido falar bastante sobre essa questão da orientação leste-oeste, né? Então, no Brasil, orientação leste-oeste. Aqui, alguns produtores que não obedeceram isso, né? Então, se eu quero uma área de cama para minhas vacas deitarem, as vacas não vão deitar onde tem sol. Olha o que elas estão fazendo, estão escondendo do sol, né? E todo aquele restante de área de cama ali está livre, onde as vacas poderiam estar deitadas. Olha esse caso em Anápolis, né? Orientou errado. O sol incidiu na cama, você não vê uma vaca deitada na cama. A vaca precisa ficar pelo menos 12 horas deitada. Ela vai ficar onde? Em pé no corredor ou deitada no corredor. Exemplos, né? Orientou errado. Então vamos fazer a gambiarra para tentar evitar, para minimizar a incidência de sol dentro da instalação. Aí instala sombrite, planta a árvore do lado. Aqui em Jaci, um produtor orientou norte-sul. Falei para ele, vai dar problema. 2 meses de uso, já fez isso daí, ó. Colocou uma cortina de sombrite, começou a plantar árvore. Um outro colocou uma estrutura de telha, né? Um negócio estranho, enfim. O primeiro ponto, né? Se não orientei a instalação de forma correta, não tem como mudar. E aí você começa a fazer os remendos na instalação para poder sanar um erro muito simples, que é orientar no sentido leste-oeste. Aí depois tem a parte de fechamento. Essas aqui são instalações nos Estados Unidos. Pode observar que são instalações onde o fechamento, ou seja, essas muretas laterais, elas são altas, principalmente para evitar a incidência de vento frio sobre os animais. Então, normalmente o pessoal utilizava estrutura de madeira, estrutura metálica. Aqui são instalações no Brasil. Essa da esquerda fica em Três Corações, essa da direita em Varginha. Então, pode observar que aqui no Brasil, nossas instalações já têm fechamentos ou muretas muito menores. Em alguns casos, como essa da esquerda, é uma instalação em Sete Lagoas. Essa sim foi uma cópia de um projeto de uma instalação norte-americana. Cópia, assim, mais as dimensões, as muretas são bem altas, acho que em torno de 1 metro. E essa foto da direita é uma instalação em casco, então observe que nem mureta tem. É uma mureta só de contenção da cama ali. Pode observar que um pouco da cama até cai um pouco para fora da instalação. Então, para cada local, para cada região que eu for construir uma instalação, devo observar principalmente as condições climáticas. Se é uma região que vai chover bastante, então tem que prever talvez alguma proteção extra para evitar que a chuva de vento venha molhar a cama, enfim. Alguns pontos que deve ser observado, que o técnico deve observar para orientar bem o produtor. Outro ponto que é importante observar, essa mureta interna, que é ela que vai conter a cama na área da cama. Observe essa foto da direita, né? A mureta talvez tenha sido muito pequena e a cama ela veio, né, aumentando ali o tamanho dela, acabou que a cama começou a cair no corredor de alimentação. Então, imagina um processo de raspagem dessa cama, foi acabando perdendo cama, material de cama, enfim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto importante é a questão da passagem de acesso. Passagem de acesso são os locais onde os animais vão transitar da cama para o corredor de alimentação. Então, é muito comum o produtor ele restringir ou colocar poucas passagens de acesso, que pode ocorrer como essa foto da esquerda, onde os animais deitam na passagem de acesso, no local da passagem de acesso, impedindo que outros animais tenham acesso ao corredor de alimentação.
Nesse caso, essa é uma fazenda em Coqueiral. O produtor colocou uma passagem de acesso, apenas uma passagem de acesso. E aí, se ali nessa região ficar um animal que tem um comportamento um pouco mais agressivo, impedindo que outros tenham acesso ao comedouro, por exemplo, onde será o resultado disso? Então, com certeza, menor ingestão de matéria seca, isso vai afetar na produção de leite. E só para exemplificar, eu gosto de mostrar esse vídeo, tem muita gente que não acredita que existem animais com comportamento dominantes. Esse aqui é um vídeo, observe o seguinte, o animal que está no corredor de alimentação, ele está impedindo que o outro vá ao comedouro, né? Então ele fica aí, se eu não me engano, mais de 5 minutos, dificultando a vida da vaca, do outro animal, né, ter acesso ao corredor de alimentação. Normalmente, essa passagem de acesso são locais onde há um maior trânsito do animal, né, ou seja, um maior grau de compactação da cama, e essa cama ela tende a ter uma qualidade pior. Então, é muito, muito comum observar uma cama com aspecto um pouco mais de compactado mesmo. Então, nesses locais é importante que se faça um manejo mais intensivo da cama. É muito comum se observar, por exemplo, essa foto da direita, os animais que deitam nessa região, os animais ficam mais sujos. Qual seria o correto? O correto seria uma instalação onde existissem diversas passagens de acesso, com dimensões adequadas, para que o animal, se o animal tiver uma dificuldade em acessar o corredor de alimentação, ele possa, de forma muito fácil, escolher um outro caminho. Em relação ao corredor de alimentação, não vou detalhar muito, mas normalmente, nos projetos, o corredor de alimentação ele pode ser na lateral, ao longo da lateral da instalação, ou no centro da instalação. E normalmente nos projetos, recomenda-se, quando se tem até 150 animais, que esse corredor seja na lateral, mais de 150 animais, que esse corredor seja no centro. Por quê? Porque o corredor, né, o projeto da instalação, ele inicia-se na quantidade de animais, pelo comprimento linear do corredor. Se eu tenho uma instalação com mais de 150 animais, o comprimento dela fica muito, muito longo. Então, vai ficar uma instalação muito longa, o custo pode aumentar muito. Não quer dizer que eu tenho menos 150 animais e não possa construir um corredor central. Não, pode construir, mas normalmente recomendam, existem essas duas recomendações. E aí, quando você dimensiona a instalação errada, ou seja, com o comprimento, com a largura no comedouro inadequada, aí você começa a fazer, como eu falei, os puxadinhos, as emendas na instalação para que ela possa adequar a quantidade de animais que você tem. Pode observar do lado esquerdo uma instalação onde o produtor ele teve que construir um comedouro externo à área de cama. Lá na frente a gente vai observar a área de cama. E aqui mais próximo, né, aqui onde você vê os animais, é um corredor de alimentação que ele construiu. O corredor de alimentação ele deve ter uma largura mínima de 4 metros. Né? Essa é a recomendação mínima. Ah, professor, pode ser um pouquinho menos? Pode ser, sei lá, um 3,70, mas o recomendado, o mínimo seria 4 metros. Que alguns trabalhos que a gente já tem acompanhado acompanhado a largura do corredor de alimentação, né? Então fica aí próximo aos 4 metros mesmo, 3,5 metros, 4 metros. Existe também o sistema compost barn, acredito que todo mundo já deve ter visto, onde o corredor de alimentação ele não é concretado. Então, o piso do corredor de alimentação ele não é concretado. E aí existe, lógico, as vantagens e as desvantagens, né, desse sistema. Como é um sistema que possui 100% da área do galpão coberto por material de cama, há uma maior facilidade no manejo de dejeto. Eu não vou ter aquele dejeto lá no meu corredor, no meu piso do meu corredor de alimentação, onde eu vou ter que raspar diariamente, e isso há uma necessidade de uma lagoa de dejetos, por exemplo, uma esterqueira. Então, cai ali na cama, eu incorporo isso no material da cama e pronto, acabou. E o segundo ponto vantajoso será o menor custo com a mão de obra, principalmente
não há necessidade do carrinho lá para remover ou da pessoa para remover os dejetos do corredor de alimentação. Só que também existe a desvantagem desse sistema, que seria principalmente a dificuldade em alocar os bebedouros. Se eu não tenho um corredor de alimentação com piso concretado, eu só posso alocar os bebedouros na extremidade do galpão. Então, imagina uma instalação comprida como essa daí, o animal está lá no meio do galpão, ter que caminhar toda essa cama para beber água na extremidade. O segundo ponto seria a maior dificuldade no manejo da cama. Ou seja, principalmente no local próximo ao comedouro, observa-se uma cama muito mais compactada, com um teor de umidade muito mais elevado. Nesse caso, o manejo da cama nessa região ela tem que ser muito mais intensificado. E, por último, a impossibilidade de fazer o resfriamento dos animais no corredor de alimentação. Você é limitado a fazer esse resfriamento somente na sala de espera, né? Então, na sala de resfriamento. Então, essas seriam as desvantagens do sistema do compost barn com 100% cama. Um ponto importante e primordial é a qualidade do piso. Na região a gente vai ter concreto, esse concreto do piso ele tem que ser muito bem feito, para não ser um piso, por exemplo, como esse, né? Imagina um produtor que ele investiu um dinheiro, talvez quis pagar um valor mais barato, não sei, para ter um piso na qualidade como essa. Então imagina o casco desse animal em pouco tempo, né? Em pouco tempo o casco do animal vai apresentar problemas. Está aqui só um exemplo de como pode ser feito o friso. Eu não vou falar a questão de dimensionamento de friso, mas ele pode ser utilizado uma régua ou o disco de corte. Normalmente, quando se utiliza o disco de corte, a resistência lógico, dependendo do espaçamento, enfim, mas a resistência dos frisos ele costuma ser um pouco melhor do que quando você utiliza a régua. Primordial que você faça a limpeza do corredor de alimentação periodicamente, pelo menos uma vez por dia, aí pode ser manual, com um tratorzinho, scrape ou flush, né, vai de acordo com as condições que o produto possui, né, se tem bastante água, tem como reutilizar essa água, talvez o flush seja uma solução viável. Como eu falei, o comedouro, normalmente na extremidade, aqui uma instalação na Holanda, onde eles colocam os comedouros no meio da cama. Eu acredito que é um sistema que a mão de obra, né, para você estar fornecendo alimento para esses animais, ele é muito maior, né? Tem que entrar com o trator na cama, tá compactando a cama, enfim, né, mas vai de acordo com o projeto, de cada um do projeto. Da mesma forma que no freestyle, o dimensionamento do comedouro ele é similar, então de 0,7 a 1,2 metros lineares por animal, né, e sempre a superfície interna desse comedouro, sempre a superfície lisa, né, para facilitar a limpeza, evitar que o animal, né, tenha ferimento na boca, enfim. Nunca instalar bebedouro sobre a área da cama, e também ali próximo, quando os bebedouros estiverem no corredor de alimentação, colocar proteção, principalmente para evitar que os animais bebam água estando na área da cama. Então, observe essa foto, como a cama ela está muito, com aspecto muito ruim, né, muito lama, porque os animais eles vão beber água ali na área da cama, eles não vão rodear para beber água. E isso vem, querendo ou não, vem molhando a cama, né, um excesso de compactação nessa região, enfim. Sempre limpar os bebedouros, pelo menos uma vez por dia. É preferível utilizar esses bebedouros escamoteáveis, porque você, de uma forma muito simples, você toma esses bebedouros, eles rapidamente já estão cheios novamente. E aí, considerando um dimensionamento rápido, simples, né, uma vaca em lactação vai beber em torno de 70 a 150 litros de água por dia,
né, e o dimensionamento de 0,8 a 1,2 metro linear para um grupo em torno de 15 vacas. São dimensionamentos muito próximos na verdade, é o mesmo dimensionamento lá, talvez, no freestyle. O importante, né, eu falo que a gente vive num país clima tropical, onde as temperaturas ambientais elas são uma das maiores no mundo, então a gente tem que instalar bebedouros em diversos pontos, né, de fácil acesso para esses animais. Os animais não podem passar sede. Então eles têm que ser distribuídos ao longo do corredor de alimentação, né, da saída da ordenha. É interessante ter bebedouro para que esses animais possam estar repondo a água. E aí o comprimento também desses bebedouros, a gente tem observado que máximo é de 2,5 metros, não bebedouros muito longos também, não tem, gasta muito tempo para se encher depois que se lava, então bebedouros 2,5 metros são bebedouros com tamanho adequados. Um outro ponto importante é que alguns produtores eles não observam a questão da largura do beiral. A gente observa ali 1,5 metro, lá nos Estados Unidos. Aqui em Coqueiral, o produtor fez uma instalação com 30 centímetros de beiral, dá muito problema com chuva. E é o que é recomendado um beiral de 2 a 3 metros. Né? Isso aí no geral, porque o Brasil é um local onde se chove muito, né? E a gente tem muita chuva de vento. É importante que esses beirais eles promovam essa proteção da cama. Então, não pode, por exemplo, numa chuva, vir molhar minha cama. E essa cama está perdida. Então, eu vou ter que ter uma pessoa para remover essa cama, né, repor essa cama com material seco, não vai ficar muito legal, enfim. Então, isso não deve ocorrer, né? A chuva na cama ela não deve ocorrer. Essas regiões que a gente normalmente chama de oitão, que é essa entrada da instalação, essa entrada, essa parte superior da instalação, ela também deve ser protegida da chuva, ocorre também muita chuva de vento que pode entrar por ali e molhar a cama. Esse aqui é um exemplo de instalação em Tiros, nós visitamos, e aí quando eu cheguei lá, observei que os ventiladores estavam com uma inclinação muito acentuada para a cama. Eu perguntei para o produtor, ele falou, choveu para ver se secava a cama. E ele poderia ter resolvido isso aí de uma forma muito simples se tivesse instalado uma proteção como essa. Né, não sei se o pessoal chama de bico de pato, eu não sei como é aquela estrutura ali, ou uma cortina, próprio sombrite, onde ele poderia abrir e fechar essa cortina de forma muito simples. Evitar pilares sobre a área da cama, isso aí, como vou ter uma pessoa ali dirigindo o trator, pode ser que ocorra um acidente, a pessoa não vê, bate um pilar desse aí e vir a cair toda a estrutura no chão. Então, evitar pilares sobre a área da cama. Altura mínima de 4 metros, isso aí para permitir uma ventilação natural de forma adequada. A gente aqui em Minas, a gente tem recomendado em torno de 5 metros, então consegue deixar o telhado bem distante dos animais, aproveitando bem a ventilação natural.